Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos subir mais um degrau. Minha proposta nesse Sermão do Monte é subir degrau por degrau para receber aquilo que Deus tem como proposta para nós, servos de Deus. Lembrando aos irmãos que este texto do Sermão da Montanha não adianta, não é para pecador, porque o pecador ainda não entendem essa linguagem. Capítulo 5 de Mateus, Sermão do Monte. Olha para mim, vamos ler os 12 versículos. Acompanhe a leitura, eu vou ler e você vai acompanhar, por gentileza. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Aproximaram-se os seus discípulos. Veja que não é para multidões. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos. Nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, e aqui nós te apresentamos teu rebanho, com o coração aberto para ouvir a tua palavra, os ouvidos abertos para ouvir, o coração para guardar, a mente para refletir. Enfim, Senhor, é o teu rebanho. E eu creio que esta palavra ela está nos ajudando a poder manter uma vida cristã agradável ao Senhor, Pai. Portanto, abençoa todos que vão ouvir esta palavra. Mesmo aqueles que já estão cansados de ouvir tanto esta palavra, mas eu sei que o Senhor fala algo novo cada manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, pode tomar o seu lugar. Esse degrau desta manhã é o versículo de número 7, porque nós estamos cada manhã subindo um degrau. Passamos os humildes, foi um degrau bastante difícil para se pisar, né, irmãos? Humildade, muito difícil. Passamos pelos mansos, passamos também por aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas no verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantos são capazes de lembrar Provérbio 11 e verso 25, você lembra? Nós lemos: a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Nós lemos em Provérbios, que não precisa abrir, que já leio. Eu creio, meus irmãos, que cada degrau
que estamos subindo nos leva a desenvolver a nossa vida cristã com mais cuidado no nosso proceder e praticar a palavra de Deus. À medida em que você pega esses versículos, esses degraus, e você traz para a sua vida, é possível ver a obra do Evangelho que temos dentro do nosso coração, de servos. Por quê? Porque quando eu recebo esta palavra e ela vem para dentro do meu coração, é o meu dever reproduzir aquilo que entrou. Porque a Bíblia diz que a boca fala. Vamos lá. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Essa história, não era bem isso que eu queria dizer, isso é papo. Eu queria dizer mesmo, porque estava dentro do coração. Portanto, a reação do nosso coração é com aquilo que está dentro. E um coração de uma pessoa que não tem Cristo como Senhor, as reações são sempre agressivas e até perniciosas. Portanto, não adianta a gente ler o Evangelho, correr para lá para cá, se eu não tenho ainda como praticar, no mínimo, as coisas básicas que Deus colocou. Então diz o texto sobre esses bem-aventurados misericordiosos. Os misericordiosos, nós os cristãos, somos testemunhas vivas deste ato tão grandioso que recebemos do Senhor. Poxa vida, você já parou para pensar? Quantos aqui você é uma pessoa muito boa, que você merecia ser salvo? Ninguém. Ato de misericórdia de Deus. Você já parou para pensar quem era você, onde você andava, o que você fazia? E Deus te aceitou? E Deus trabalhou? Ele chegou até você? Isso é um ato de misericórdia, é um ato de generosidade, é um ato misericordioso de Deus, de trazer você e botar você sentado nesse banco aí, como a mim. Talvez o mais pecador, como dizia Paulo, não sei se é verdade, mas era verdade. Portanto, nós devemos evidenciar através dos nossos atos a mesma qualidade deste ato tão profundo que Deus trabalhou em nós. Eu como cristão e você como cristão, você não pode ser menos do que uma pessoa misericordiosa. E misericordioso não é você dar roupa velha, não é isso não, é interior. É um ato quando você enxerga as coisas com um olhar de misericórdia, de bondade lá dentro de você. Você não luta ou querendo fazer justiça com as próprias mãos. Isso é um ato que tem que estar dentro da gente. Portanto, eu preciso reproduzir. É a nossa maneira de ser. Terceiro lugar, eu creio que este degrau, como os outros, eles nos confrontam, porque se eu sirvo ao Senhor, mesmo não merecendo esta misericórdia, aquilo que Ele fez por mim, como posso eu viver como crente e não exercitar o mesmo com os outros? Isto é um assunto sério. Como posso eu e você, como pessoa cristã, e não exercitar o mesmo proceder? Você está entendendo? Eu poderia falar de impiedade. Há pessoas que mesmo crentes são impiedosas. Se deixar, pisa no pescoço até botar a língua para fora. A pessoa não tem senso de misericórdia, de amor, de dedicação, de querer ver pelo menos o bem das pessoas. Isso é algo que precisa, irmão, ser bem tratado lá dentro do nosso. Por quê? Porque a nossa natureza, que vem deste mundo cruel,
olho por olho e dente por dente, esta nossa natureza que vem de lá, se nós descuidarmos e não deixar o Evangelho entrar e trabalhar, você vai continuar sendo a mesma coisa lá de fora. É a mesma coisa, aquilo que você era. Portanto, é necessário que nós precisamos. Quer ver uma oração que muita gente ora e não é verdadeiro? Quer ver? No capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Agora aqui tem um problema. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É problema. É muito fácil recitar. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, até jogador de futebol faz aquela roda. Pai nosso está no céu, daqui a pouco está dando canelada nos outros. Que tipo de brincadeira? Isso é uma brincadeira. Você já viu como é que eles rezam o Pai Nosso lá? Que uma coisa é você orar, outra coisa é rezar. Rezar é quando você bota para fora sem sentimento. É um ato de você pagar uma promessa. Mas quando você diz: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, principalmente na minha vida. Venha a nós o teu reino. E aí diz: seja feito o quê? E quem é que cumpre isso, irmãos? Porque nós queremos que prevaleça a nossa vontade. Nós queremos que a nossa vontade é que ocupe o primeiro lugar. Mas não pode ser assim. Êxodo capítulo 20, estou te dando alguns elementos só para você. Êxodo 20, fala do povo saindo do Egito, e Deus dizendo para como seria o relacionamento com eles. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 20, falando sobre os 10 mandamentos. Êxodo 20, verso de número 6. Olha o que ele diz: e faço misericórdia até 1000 gerações. De quem? Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu sou um Deus que tem essa maneira de agir. Ele está dizendo: eu faço misericórdia até 1000 gerações. De quem? Daqueles que me amam, não só amar, mas guardam os meus mandamentos. Isso é muito sério, meus irmãos. Isto é muito sério. Aqueles que receberam misericórdia de Deus devem demonstrar aos outros, lembrando que nem sempre as pessoas merecem, mas não justifica você não ter misericórdia. Olha que coisa séria isto. Quando você ler a Bíblia pensando dessa maneira, você começa a entender que não é só ler todos os degraus rapidamente e passar por cima, não. É repensar. Portanto, aqueles que recebem ou receberam misericórdia de Deus devem demonstrar aos outros, não para que você seja bom, lembrando que nem sempre as pessoas merecem, mas não justifica você não ter misericórdia, porque aí você passa a ser juiz, aí você passa a assumir um lugar perigoso, que você aí começa a julgar. Não faço isso porque fulano não merece. Isso não justifica.
Não justifica a maneira de pensar assim, porque há pessoas que pensam assim: eu não faço nada que o fulano não merece, eu quero mais que ele morra. Isso é coisa que não é de crente, que crente não faz uma coisa dessa. E eu estou dizendo de crente, é de pessoas convertidas ao Evangelho. Não é pessoa acostumada a só vir na igreja, não, é pessoas que vivem o Evangelho. E é muito difícil exercitar, porque mexe com a nossa natureza, e principalmente se ela ainda não foi transformada. Precisa buscar. Eu preciso buscar. Há uma ilustração mais vivida de como é irracional se recusar a perdoar os outros. Isso é muito sério. Isto é muito sério. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Mateus, continuar. Capítulo de número 18. Vamos ver. A parábola do credor. Olha como é que a Bíblia vai começar a trabalhar em cima disso. Capítulo 18, verso 23. Diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhes um que lhes devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Olha que coisa séria. Verso 26. Então o servo, mostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhes a dívida. Olha a reação agora. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve, cara. Então o seu conservo, um que tinha visto que que o seu senhor tinha feito com ele, caindo aos pés, lhes implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Indo a seu senhor, chamou-lhe e disse: servo malvado, eu perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe fosse paga a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um ao seu irmão. Esta é a resposta do ato de bem-aventurado os misericordiosos. Há pessoas que não têm um ato desse para praticar de misericórdia em determinados momentos. Eu não estou dizendo ser uma pessoa boba, que a pessoa chegou, pede, não, não é isso que eu estou dizendo. É você não deixar que o seu coração se embruteça de uma maneira tão forte que faça de você um prisioneiro de você mesmo. Isso é uma coisa muito séria, que a gente precisa cuidar com muito cuidado dentro de nós. Então, este é o primeiro exemplo. Nós temos outro, que eu vou te passar daqui a pouco. Então Jesus falou estas parábolas para nos mostrar o exemplo que devemos praticar na nossa vida diária, no nosso caminhar, no nosso andar, na nossa maneira de ser. Você quer ver uma coisa? Tem pessoas que trabalham numa empresa
Às vezes, o dono da empresa está precisando que a pessoa dedique mais meia hora para terminar um serviço que não pode ficar para amanhã, e a pessoa, ela deu meia hora, não interessa, deu meia hora. E ele larga e não faz. Quando ele é mandado embora, ele diz assim: não sei, a empresa cometeu injustiça comigo. Não é injustiça. A empresa está devolvendo o seu ato, da sua falta de generosidade em compreender a necessidade que aconteceu naquele momento. Eu não estou dizendo você trabalhar 3, 4 horas sem ganhar extra, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que a pessoa se tranca logo, não quer dar nem mais um passo, porque ele acha que tem que ser assim. É preciso a gente parar para pensar. É preciso a gente parar e dizer: bom, não é bem assim que eu vou agir. Um outro exemplo clássico, Lucas. Fique tranquilo que na hora certa eu vou te liberar para você ir para casa, tomar aquele cafezinho esperto. Um pão com manteiga, aquela manteiga escorrendo pelo canto da boca, assim, quentinha. Vai ser bom demais. Passa lá no seu Manel na padaria, pega um pãozinho lá. Lucas capítulo 10. Parece-me que é aqui. É aqui. Tá bom. Versículo 25. Veja que coisa fantástica. Leia com atenção isso. Olha, vamos ler. Se você não ouvir muita coisa, mas se você ler o que está escrito, já melhora. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhes: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Poxa vida, que coisa legal. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, aí é aquela pessoa que ele, Jesus disse, respondeu certamente correto. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo para que eu possa fazer alguma coisa? Aí escrito. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, homem de Deus, homem de fogo, por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de longe. Olha, o texto é muito sério. Semelhantemente, depois veio um levita, descia por aquele lugar, vendo também, passou lá. Certamente ele descia de lá dizendo: poxa, hoje eu toquei muito na igreja, eu hoje cantei para chuchu, eu fui uma bênção na igreja, fui uma bênção, né? Olha aí o texto, né? Mas quando viu o momento de exercer misericórdia, não quis nem saber. Como quem disse, problema é dele, ele que se fez que pague, né? Não é assim que a gente faz? Problema é dele, não é meu. Ouça bem, queridos irmãos. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhes perto e vendo, compadeceu-se dele. Não só diz coitado, não só diz coitadinho dele, e chegando-se, pensou-lhes as feridas, ou os ferimentos, aplicando óleo e vinho, que era o que eles se carregava naquele período, para quando alguém se acidentasse, poder curar, aliviar a dor. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele.
No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro. É um dinheiro bem alto isso, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vai, procede. Mateus capítulo 5, verso 7. O que está escrito? Mateus 5, verso 7, está escrito o quê? Olha, preste atenção na leitura. Você leu a leitura, você leu, mas preste atenção. A bênção que vem da pessoa que tem este coração. Leia com atenção agora. Bem-aventurado os misericordiosos, vírgula. Por quê? Por quê? Porque eles alcançarão. Aquele que semeia, colhe. Aquele que semeia, tem retorno. Você está entendendo como é que o versículo muda muito? Não é só ser misericordioso, não é só o ato. Se eu tenho esse coração, eu tenho abertura para que também essa misericórdia, em dados momentos que eu vou precisar, venha sobre a minha vida. Na palavra do credor incompassivo, nos ensina que quem recebe misericórdia está na obrigação de fazer o mesmo. Portanto, quem recebe essa grande misericórdia de Deus, ele está na obrigação de ter um coração, no mínimo, como o coração de Deus. Porque se eu recebo, a Bíblia diz que Ele habita dentro do meu homem interior. Se Ele habita dentro de mim, as minhas reações é de alguém que Deus está dentro dele. Não é isso, colombista? Hein, colombista, não é isso? É colombense, né? Colombense, gostei. Viu como é que ele está atento? Não é colombista, não é colombense, né? Tá certo? Ganhou. À medida que nós praticamos a palavra de Deus, a própria palavra nos devolve as bênçãos da própria prática. À medida que você pratica a palavra, à medida que você traz essa palavra como regra para a sua vida, a própria palavra, ela vai te ajudar na sua caminhada. Isso é sério. Não é só chegar aqui, foi na cruz, onde dia velho ali. Não. Nós vivemos hoje numa igreja muito perigosa, que as pessoas só querem vir à igreja para resolver problema. O que? Olha por mim que o meu marido bebe e bebe, chega em casa brigando, aí vem a igreja, vai na igreja receber uma oração forte para ele largar de beber. Igreja não é para isso, irmão. Você não vem à igreja para marido largar de beber? Você não vem à igreja para curar uma erisipela, ou como é que é o nome do troço que eu nem sei? Você não vem na igreja para tirar a barriga inchada. Você vem à igreja para adorar a Deus. E à medida que eu mando adoração para Ele, eu recebo dele os cuidados sobre a minha vida. E aí é a vida de adorador. À medida que você vem para adorar ao Senhor,
Ele sabe que você tem um marido com problema, ele sabe que você tem uma enfermidade e ele se prontifica em curar, mas ele não está na obrigação de curar rebeldes, que só quer vir a ele para receber as coisas, não quer dar nada de si. Você está entendendo como é que funciona isto? Eu vou terminar. A subida deste degrau tem um confronto forte contra a nossa natureza. E nós precisamos, irmãos, subir estes degraus, primeiramente com o desejo de que este versículo, esta palavra, entre na nossa vida, para que eu possa exercitar no meu caminhar, no meu andar. Eu preciso que isso aconteça. É um confronto, porque a minha natureza, ela não gosta. A minha natureza, vem lá deste mundo, é uma natureza muito forte demais. E a gente custa para tirar esta sujeira que entra na nossa vida, na nossa mente, ao ponto de só olhar pessoas com crítica, só olhar pessoas sem ter sentimento de misericórdia. A minha oração esta manhã é que Deus nos ajude, irmãos, a ser pessoas mais misericordiosas. Não pensa você que é ficar ali dando moedinha um para o outro, não é isso não. Eu estou falando aqui dentro, porque eu às vezes sinto uma dor muito grande quando eu olho um jovem com 18 anos, 16 anos, eu passo ali na Dutra, Avenida Brasil lá embaixo, na turma do crack, dá pena você ver, dói, garotos e garotas, sentados num monte de lixo, dorme no relento, e quando eu passo ali, me dói aqui dentro. E eu digo, como deve estar o pai dessa criança, a mãe dessa criança, sem saber por onde anda, porque são crianças. E quando isso não te faz sentir dor, alguma coisa está errada. A resposta não é bem feito. A resposta é, Senhor, este é mais um para o Senhor ter misericórdia e trazer de volta para o lugar. Se a gente não tiver este coração, nós vamos nos tornar pessoas tão duras, que vamos sofrer as consequências. E a palavra do Senhor oferece: bem-aventurados quem? Os misericordiosos. Por quê, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus.